Então, vamos lá, boa tarde. Perdi uns 3 minutos, né? Eu vou falar do conceito de supremo. Hoje na aula eu vou falar do conceito de supremo e ínfimo. Agora tá certo, né? Que são dois conceitos que são muito importantes no curso de análise real, tá? Isso vocês vão ver que essas duas noções aqui vão aparecer muito durante o curso. E aí, eu não vou seguir exatamente a sequência dos dois livros, tá? Eu vou fazer uma coisa meio paralela. E antes de falar exatamente de supremínfimo, eu vou falar de alguns conceitos que são necessários para a gente entrar na definição de supremínfimo. Os dois primeiros é a noção de conjunto limitado superiormente e conjunto limitado inferiormente. E depois disso vou falar de alguns exemplos e aí eu vou entrar na definição de supremínfimo. E aí eu estava escrevendo aqui antes de perceber que o microfone estava mudo, que é a definição de conjunto limitado superiormente. Então, um conjunto X, um subconjunto dos reais, né, um conjunto X, ele é dito ser limitado superiormente se existe um B real tal que os elementos de os elementos desse conjunto, né, eles são menores do qualquer todos os elementos desse conjunto são menores do que esse B, né? Por exemplo, se eu pegar esse conjunto aqui, menos 3 menos 2 menos 1 0 e 1, né? Esse é um conjunto limitado superiormente. O conjunto é limitado superiormente pois, por exemplo, né? Porque x é menor ou igual do que 1, por exemplo, né? Para todo x no x, né? Ou seja, o b, no caso aqui da definição, é o 1, tá? Um outro exemplo, eu pego o x como sendo o intervalo menos 3 e 2. Isso também é um conjunto limitado superiormente, né? X é limitado. Porque todos os elementos do x são menores ou iguais que 2, ou menor do que 3, né? Tá? E aí tem vários exemplos. Ah, uma observação que eu deveria ter colocado logo em seguida, mas eu vou colocar aqui. Na definição acima, né? B é chamado cota superior do conjunto X. B é uma cota superior de X, tá? Por exemplo, nesse caso, o 1, nesse primeiro exemplo aqui, né? 1 é uma cota superior do X. É claro que nesse exemplo, um conjunto ele não precisa ele não precisa ter somente uma cota superior. Por exemplo, o 2 é uma cota superior para esse conjunto, porque todos os elementos desse conjunto são menores ou iguais do que 2, ou menores do que 2, estrito.
Aqui, todos os elementos são menores do que 3, por exemplo. Então, 3 é uma cota superior, tá? Não precisa ser uma cota superior. Aliás, não precisa ser uma única cota superior. Então, se o limitante superior, ele é chamado de cota superior. Caso exista, o conjunto é limitado superiormente. E aí, da mesma forma, analogamente, tem a definição de conjunto limitado inferiormente. Então, X é dito ser limitado superiormente se existe um A real tal que, perdão, é limitado inferiormente, tá? Superiormente já foi. Se existe um A tal que, vou botar aqui no silencioso para não ter notificação. Então, o conjunto é limitado inferiormente se todos os elementos desse conjunto são maiores ou iguais do que esse elemento. Ou se existe, né? Quando existe um número real, tal que todos os elementos desse conjunto são maiores ou iguais do que esse elemento. Por exemplo, os naturais é limitado inferiormente. Aí aqui eu já vou colocar analogamente, né? A é dito ser uma cota inferior de x, tá? Vou ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, naturais é limitado superiormente, inferiormente. Pois, né? Todo elemento dele é maior ou igual que 1, por exemplo. Tá? Ou n, eu vou colocar n aqui. N é maior que 1. O exemplo do intervalo que eu coloquei ali, né? Também é limitado inferiormente porque todos os elementos dele são menores, ou melhor dizendo, são maiores ou iguais do que menos 3, né? Tá? E aí tem outros infinitos exemplos que a gente vai ver daqui a pouco. Ok. Deixa eu olhar se eu pego alguns exemplos aqui. É. Vou só falar só quando o conjunto é limitado, né?
Quando ele é limitado superiormente e inferiormente, a gente diz que ele é limitado. Boa tarde. X é dito limitado se ele for limitado superiormente e inferiormente, né? Superiormente e inferiormente. Ou, ou então, tem, assim, é a mesma coisa, equivalentemente, dizer que ele está compreendido no intervalo, né? Equivalentemente, se existem A e B reais, tal que o X ele é maior igual que A e menor igual que B, né? Para todo X pertencente a X. Ou, mesma coisa, é a mesma coisa dizer que o X está contido no intervalo AB, tá? E também é a mesma coisa de dizer que, por exemplo, o X está contido no intervalo AB. Depois vocês podem verificar isso aqui, se somente se existe K real, tá? Você pode verificar isso aqui, no exercício. Não é tão difícil, não. Ah, não tem nada de difícil aqui, tá? Então, se ele for limitado superiormente, quando todos os elementos dele estão abaixo de algum, quando existe alguma constante, de tal forma que os elementos dele estão abaixo dessa constante, e aí essa constante vai ser chamada de cota superior. Ele é limitado inferiormente se todos os elementos estão acima de alguma constante, e essa constante é a cota inferior. Se acontece os dois ao mesmo tempo, ele é dito limitado, né? Por exemplo, o intervalo ele é limitado, porque ele é limitado tanto superiormente quanto inferiormente. Isso aqui apareceu aqui. Por outro lado, né, por exemplo, os inteiros não é limitado nem inferiormente, né? Nem inferiormente, nem, por exemplo, superiormente, né? Os dois. Não ocorre nenhum dos dois. Muito bem. Aí, agora sim, a gente vai falar de supremo e ínfimo. Eita, coisinha chata. Esse negócio aqui mudou. Pronto, vamos lá.
Não, esse bicho aqui agora mudou, agora. Ah, vai ser que nem a aula de ontem, que eu fiquei me enrolando. Quero tirar isso aqui. Pronto. Agora ele não sabe aqui quando é que eu quero subir. Eita, pronto. Então, Supremo e ínfimo. Começar com o Supremo. Então, dado um conjunto limitado superiormente, né? Ou seja, X, um conjunto limitado superiormente. Então, um elemento B chama-se supremo, né? Um número B é dito ou chama-se, né? Minha borracha desse novo aqui. Vocês perceberam que mudou, né? O layout aqui. Mudou de quarta para quinta-feira. Do nada, assim. Chama-se Supremo. Supremo de X. Se ou quando, né? É a menor das cotas superiores. Então é o seguinte, de X. Um conjunto limitado superiormente é quando os elementos dele estão abaixo de alguma constante. Aí essa constante é uma cota superior. Mas não necessariamente existe só uma cota superior. Podem ser infinitas cotas superiores, né? Esse conjunto que eu coloquei aqui mesmo tem qualquer elemento que você pegue maior ou igual do que um é cota superior. Aí a menor das cotas superiores é que a gente chama de supremo. E a notação é sup, né? Se B é o supremo de X, então a notação é assim, B sup de X. Tá? Aí, a partir dessa definição, ela pode ser, ou seja, para ele ser supremo, ele tem que ser cota superior e tem que ser a menor das cotas superiores, que são esses dois itens que eu vou colocar aqui, que geralmente é mais fácil de você enxergar aqui um conjunto, que vocês vão perceber que nem sempre é fácil. É fácil, às vezes é fácil ver, mas nem sempre é fácil provar que um supremo de um conjunto é aquele elemento, ou supremo, ou ínfimo, como eu vou falar daqui a pouco, é aquele elemento. Assim, a definição acima, né? Você pode resumir em dois itens, né? E esses dois itens vão ser resumidos, vão ser interpretados dependendo do problema. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Então, a definição acima, ela pode ser interpretada
pelos seguintes itens. Ai. Então, B é o supremo, por exemplo. Se somente se. Aí, A. Vou botar como está no livro, tá? O livro chamou de S1. Acho que é Supremo 1, né? Então, ele é cota superior, ou seja, x é menor ou igual que b para todo x em x, né? E ele é a menor das cotas superiores. Por exemplo, se eu tiver uma outra, se C for outra cota superior, se C é tal que x é menor ou igual que C, então ele tem que ser maior que o supremo, tá? Para todo x em x, né? Então, B é menor ou igual que C. Se esses dois itens ocorrerem, então o B é o supremo. E vocês vão ver que alguns exercícios, esse item 2 aqui, esse S2, você pode interpretar de outra maneira que é mais fácil. Que o livro chamou de S2 linha. Vou colocar assim. Que é o seguinte, se C é menor que B, então existe x pertencente a x. Bom, basicamente é o seguinte, eu tenho aqui o B, e aí que é um limitante superior do x. Aí se eu pegar um elemento aqui, C, que é menor, e o C está em x, tá? Que é menor do que esse. O C não necessariamente está em x. Mas se eu pegar. Sai daqui. Se eu pegar um elemento menor do que o B, então vai existir um x do conjunto x entre os dois, tá? Então é a mesma coisa. Ou seja, para um elemento ser um supremo, ele tem que ser cota superior e tem que ser menor das cotas superiores. Aí, ser a menor das cotas superiores, você interpreta nessa segunda condição, que é se o C for uma cota superior, como está aqui, então ele tem que ser maior ou igual que o supremo, tá? Ou, se um elemento é a mesma coisa, se um elemento C, que é a contrapositiva daqui de cima, né? É menor que B, então existe aqui, né? Acho que eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Eu estou esquecendo do existe aqui. Então, existe. Que justamente é contrapositiva da de cima, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, intervalo aberto 1, 2. E o supremo não necessariamente ele tem que estar no conjunto, ok? No conjunto em questão é que ele é o supremo, né? Então, aqui o que eu vou provar é que o supremo desse conjunto é 2. E o 2 não está no conjunto, né? Porque o intervalo aqui é aberto. Aí, primeira coisa que tem que ser observada é que, primeiro, 2 é cota superior, né? Porque para todo x em x tem-se, né? Então, ele é a cota superior.
E aí agora eu vou provar que ele é a menor das cotas superiores. Mas só que nesse caso aqui é muito mais fácil eu interpretar essa S2 aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, o dado... Esse C aqui ele tem que estar no conjunto. É que o livro não diz. A gente não precisa, não. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar, no caso, o B, né, igual a 2. Então, se o C é menor que 2, o que, que eu vou construir? Eu vou construir um elemento no X que é menor do que... Aliás, eu vou construir um elemento que está no X, que o C vai ser menor do que ele, ou menor do que 2, né? Basicamente é o seguinte, ó. Aqui é 1, eu vou pegar um elemento qualquer, e aí eu vou provar que existe um elemento... Estranho que existe aqui. C menor que... Não é isso. Porque nesse caso aqui, né? Se o C é menor que 2, quem vai ser esse elemento X aqui? Aí aqui a ideia... Essa ideia você pode copiar para fazer para qualquer intervalo AD, tá? Aqui eu botei 1 e 2 só para ficar mais, tecnicamente mais fácil. Mas se C é menor do que 2, no caso aqui, C sobre 2 vai ser menor que 1, né? Porque só fiz dividir. E aí eu somo 1 aqui dos dois lados. Vai ficar assim. Menor do que 2. E esse elemento aqui é maior que 1, né? E 1 mais C sobre 2 é maior que 1. Ou seja, ele está lá no intervalo. Então, logo, 2 é sup. Acho que não ficou tão claro, não ficou claro, não. Vamos lá, ó. Um elemento para ser supremo, ele tem que ser cota superior. Ok, o 2 aqui é claramente cota superior. E aí, eu tenho que provar que... Teria que provar esse item 2, né? Que ele é a menor das cotas superiores. Ou seja, se eu pegar uma outra cota superior, aqui, essa cota superior ele tem que ser maior que o supremo. Mas é a mesma coisa de que, se eu pegar um elemento menor do que B, provar que existe um elemento X, no X está o que o X é maior do que esse C, tá? Basicamente é o seguinte. Inventar essa setinha também. É o seguinte. Se eu pegar um elemento em C, eu tenho que provar que existe um elemento do conjunto entre C e B. É o que eu quero fazer, tá? Dado qualquer C menor do que o B. Aí, no caso, dado qualquer C menor que 2. Então, dado qualquer C menor que 2, eu quero provar que existe um X no conjunto que ele está entre o supremo e o C. É o que eu quero fazer. E aí, a ideia para esse exemplo é justamente isso aqui. Se eu pego um elemento menor que o supremo, aí eu só fiz dividir, somei um dos dois lados, aí esse elemento aqui, 1 mais C sobre 2, ele está no conjunto.
mais C sobre 2. Ele pertence a X porque ele é menor que 2 e maior que 1. E ele é menor que o supremo, tá? Logo, o 2 tem que ser o supremo. Ok? Deixa eu ver se eu faço um exemplo. No livro pequeno, quase não tem exemplo. Eu estou pegando em outros livros. Também não tem tantos exemplos assim. Eu vou fazer esse aqui, ó. Que é mais um exercício de um outro livro que eu peguei. É o seguinte, seja X um conjunto limitado superiormente e aí para C pertence aos reais, defina o conjunto CX como sendo CX com X no X. Aí tá dizendo assim, prove que... Tem uma versão para o ínfimo, depois a gente prove que se o C é maior que zero, então supremo de CX, assim, é igual a C supremo de X. Se o C for negativo, aí vira ínfimo, que eu vou falar daqui a pouco, tá? E aí, por exemplo, né? Então, se o C, se o C for positivo, é como se o C ele pudesse sair aqui, né? Como se não, ele tecnicamente ele pode sair, tá só multiplicando aqui. Ok. Aí, para provar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar alfa desse supremo aqui. Não é difícil, né? É só usar a definição. E beta do supremo de x. Aí eu tenho que provar o quê? Que a afirmação é que alfa é igual a c beta, né? E aí é fácil, porque o beta aqui, como ele é o supremo de x, implica o quê? Que o x é menor ou igual que beta para todo x no... Né? Porque ele, se ele é supremo, ele é a menor das cotas superiores, em particular ele é cota superior, então isso aqui. Aí basta multiplicar C dos dois lados, né? E a desigualdade se mantém porque o C é positivo. E aí, o elemento C beta, ele é cota superior do conjunto CX, né? Logo, C beta é cota superior do conjunto CX. E aí, como o alfa é o supremo desse conjunto e o alfa é a menor das cotas superiores, ele tem que ser menor ou igual do que isso, né? Por definição, né? Por definição, o alfa é menor ou igual do que essa constante.
ok? Aí, então a gente já provou uma desigualdade que eu quero provar. A ideia aqui é provar que o alfa é menor ou igual do que C beta e o contrário, né? Ele é maior ou igual do que C beta. Por outro lado, o outro lado também é fácil, né? Porque como o alfa é o supremo desse conjunto aqui, ele é maior ou igual do que qualquer elemento desse conjunto. Ou seja, para todo x no x, pense que o alfa vai ser maior ou igual do que cx, né? Pela própria definição do alfa. E aí aqui, como do mesmo jeito, como C é positivo, eu posso dividir ou multiplicar por 1 sobre C, tá? E aí, do mesmo jeito, como o alfa sobre C, aqui eu só vou falar. Como o alfa sobre C é uma cota superior, porque aqui é para todo x, né? Para todo x. Ou seja, alfa sobre C é uma cota superior para o conjunto x. E aí, como o beta é a menor das cotas superiores, ele tem que ser menor ou igual do que isso aqui. Então, logo, tá? Aí você tem a outra desigualdade. Então, vai ser igual. Ok? E muitas propriedades do supremíssimo a gente vai falar com o tempo, porque é muita coisa. Vou ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Vocês têm notícia do Vitor? Então, eu falo com ele às vezes. Hã? Porque ele não vem, é? Ele, É. sei não. Ele tá indo nas outras disciplinas, tá? Ele vai estar em pouco. Frequenta pouco. Pouco, né? É, eu acho que ele. É, mas é muito. Tá difícil ele aparecer realmente. Na disciplina, mas ele aparece às vezes. Hum. Tipo, a última aula ele apareceu, né? De análise. É, ele apareceu na segunda-feira. Só que ele não tinha aparecido nas últimas 2 semanas anteriores. É, ele tá de jeito nas outras disciplinas também, mais ou menos. Hum, ok. O Levi ia consertar o computador, uma coisa desse tipo. Ok, agora vamos falar do ínfimo, tá? A nota de vocês eu vou colocar amanhã. Amanhã de manhã eu corrijo ela. O ínfimo é o equivalente ao supremo, só que para conjunto limitado inferiormente. Então, seja x, um conjunto limitado. E aí, um número, né? A, número real, ele é dito ínfimo C do conjunto X. Se ele for agora é o seguinte, que o supremo, ele era a menor das cotas superiores. O ínfimo é a maior das inferiores, tá? Ínfimo, então é dito ser ínfimo X quando é a maior das cotas inferiores. Inferior, inferiores de X, tá? E aí a mesma coisa, eu posso olhar essa definição
de duas maneiras. Eu acho que ele coloca I1, né? Deixa eu ver, só para fazer igual. Se vocês estiverem estudando. Coloca aí. Eu tô me acostumando com esse novo layout, né? Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci aqui, anotação, né? O A, eu vou colocar assim, tá? Então, quando A é ínfimo, escreve inf de x. Então, ou seja, se ou seja, o A ele é ínfimo se somente se, né? Satisfaz dois itens. Sempre tem que ser cota inferior. Ai. Não. O pessoal fica inventando aqui. E aí, tô me enrolando todo aqui, ó. Toda vez que eu puxo aqui. Toda vez que eles deviam pedir, né? Se a pessoa quer atualização do programa. Aí dá esses negócios. Então vamos lá, né? O A é ínfimo disso aqui, se somente se ele satisfaz dois itens. Ou seja, ele tem que ser cota inferior, né? Ou seja, para todo x, x é maior que A. Lembrando que esse if não necessariamente tem que estar no conjunto. E se C é uma cota inferior, se o C é cota inferior, na verdade se C é tal que C é menor ou igual que x para todo x no x, então o C, como o ínfimo é a maior das cotas inferiores, o C tem que ser menor ou igual do que o A. Ou então o item I2, se C, eu sempre me lembro aqui fazendo um desenho. Aqui está o ínfimo, né? Que é o A que eu estou usando aqui. E aí, por exemplo, se o C for menor do que o, perdão, for maior, for maior do que o contrário, né? Se é maior do que o A, então eu tenho que provar que existe um elemento aqui entre os dois, né? Se o C é maior que A, é a mesma coisa desse item 2 aqui. A é menor do que X, ok? Porque geralmente esse segundo item, ele é mais fácil de verificar, mais fácil de verificar essa afirmação aqui do que a de cima. Vocês vão ver daqui a pouco, tem um exemplo. Mas tem vários exemplos que é isso, tá? E aí, por exemplo,
Eu vou pegar com o mesmo intervalo aquele que eu coloquei. Então, seja x. E aí aqui a gente vai provar que o ínfimo desse intervalo é 1, tá? E aí, por exemplo, é claro que o 1 é cota inferior. E aí eu quero provar que ele é a maior das cotas inferiores, que é a mesma coisa desse primeiro item. Por exemplo, se C é maior que 1, quero provar que existe um elemento lá no X que é maior do que está entre o 1 e o C. Aí aqui, como é que eu faço isso aqui, né? Acho que é a mesma coisa. Esse lado aqui eu não fiz, não. Então vamos dividir por 2 aqui. Quando eu somar com 1, é a mesma ideia do outro, né? Dividir por 2, somei com 1. Não, que é 1 meio. O fato aqui é maior do que 1 e é menor do que... Não tem garantia que é menor que 2, né? Será que eu tenho que inverter aqui? Eu não lembro mais como é que faz isso aqui. Porque eu tenho que provar que ele está entre 1 e 2. Eu acho que tem que inverter, porque o C maior que 1, 1 sobre C é menor que 1, né? Aí quando eu somo aqui, vai ficar menor do que 2 e é maior que 1. É, exatamente. Tá vendo? Ele é menor que 2. Posso colocar até direto aqui. 1 sobre C mais 1 vai ser menor que 1, que 2, porque 1 sobre C é menor que 1 e maior que 1, tá? Então, para todo C maior que 1, existe um elemento e ele tem que ser menor que C, né? Esse elemento aqui. Mas ele é menor que C porque o C é maior que 1. Não é isso que eu quero colocar. É maior que 1 e menor... eu me enrolei aqui. Porque é o seguinte, eu tenho que provar que existe vou colocar de vermelho. Eu tenho que provar que existe um X que é maior que 1 e menor que C, tá? Basta pegar o C menos 1 sobre 2, né? É isso. Eu tô... Que isso aqui vai ser... me enrolando. Será que funciona? X igual a C menos 1 sobre 2.
Aí, deixa eu ver. Isso aqui é menor, por exemplo, do que C sobre 2, né? Que é menor do que C, né? O que eu quero. E C sobre 1, C menos 1 tem que ser maior que 1. Por que eu estou me enrolando aqui? Pessoas escreveram, quando escreveram, não fizeram. Tô me enrolando com alguma coisa. C menos 1 sobre 2 é maior que 1? É, né? Porque C menos 1 é maior que 2. Não, mas se ele C maior que 3, nada a ver, né? Não, eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma colada aqui. Ah, é mais aqui. C mais 1 sobre 2. Porque isso aqui. Aí o C maior que 1, né? Então vai ser maior do que 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é igual a 1. Não é maior que 1. E ainda C mais 1 sobre 2, para ser menor que C, tem que. É, 2C. Desculpem aqui a enrolação. Vamos lá. É C mais 1 sobre 2 mesmo. Depois de colar, né? Por que que o 1 é ínfimo? Porque ele é cota inferior. E aí, para ser maior que 1, que é qualquer elemento do. Eu quero provar esse item aqui, né? Para ser maior do que o A, que no caso é 1, eu tenho que provar que existe um elemento em X, tal que o X ele tem que estar entre A e C. Aí eu enrolei aqui. Mas você basta tomar o C igual a o X igual a C mais 1, porque nesse caso, como o C é maior que 1, isso aqui vai ser maior que 1 também. E também, como o C é maior que 1, aqui você escreve o C como 2C menos C. Então vai ficar 2C maior do que C mais 1. E é só dividir, né? Que é o X. Então o X está entre C e 1, que é o que eu queria.
Ou entre 1 e C, melhor dizendo, né? E aí prova que ele é o ínfimo, tá? Prova que porque eu provei aqueles dois itenzinhos. Desculpem aqui a enrolação. Ok, né? E é para ser um exemplo fácil. Já estou me enrolando nos fáceis. Imagina os difíceis. Deixa eu pegar um exercício aqui que não está no livro. Esse livro, eu acho que tem pouco exercício dessa parte. Eu peguei de um outro livro. Acho que eu deveria ter uma lista só de supremo e ínfimo maior aqui. Ó, o exercício é o seguinte. Eita, agora aqui não vai o zoom rápido como ia naquele outro. É o seguinte, né? Seja x, vocês vão ver que esse não é tão simples, não. Mas aí vai depender muito do exercício. O x é esse aqui. Vou escrever logo ele aqui. Então, se o x é esse conjunto aqui, calcule o ínfimo de x. Estranho, né? É o módulo, os elementos desse conjunto é o módulo da raiz de A menos raiz de B, onde O e B são naturais e eles são diferentes. Por exemplo, vamos só... não é nem a solução aqui, só para a gente entender um pouco dos elementos do x. Por exemplo, raiz de 2 menos 1 não é um elemento do x, né? Raiz de 2 menos 1. Que aqui eu fiz o a igual a 2 e o b igual a 1. Tá? Aí isso pode fazer o a e o b, desde que eles sejam naturais, né? Por exemplo, aí eles devem ser diferentes, né? Por exemplo, eu faço a igual a 4, aí vai dar 2. E o b igual a 9, aí vai dar 3. E aí eu pego o módulo, né? Que é o módulo. Aí que dá 1. Então 1 tá lá. Deixa eu fazer. Pronto. E você pode fazer várias combinações, né? E aí, quem seria o ínfimo desse conjunto? Ou seja, quem seria a maior das cotas inferiores, né? E aí, assim, eu acho um pouco... Porque é o seguinte, se eu tivesse pedido para vocês, prove que o ínfimo é tanto, é mais fácil você saber quando você já sabe quem é o ínfimo. É mais fácil você provar quando você já sabe quem é o ínfimo. Aqui, a primeira vez mesmo que eu vi esse exercício, eu não, a princípio eu não suspeitei que o número que é o ínfimo, né? Mas no caso o zero é que é o ínfimo desse conjunto aqui. Então, a afirmação é que é o zero, se bem que eu precisava de outra informação para fazer esse exercício, mas já foi, já. Qual era? Era um teorema que eu pulei aqui. Mas eu vou provar daqui a pouco. Era para eu ter provado antes, e aí eu acabei esquecendo.
Mas é basicamente que os naturais é um conjunto ilimitado. Basicamente é isso. Essa informação que a gente vai usar. Deixa eu botar, ó, tá no máximo. Deixa eu botar aqui no. A afirmação é que o zero é ínfimo desse conjunto. E aí, por exemplo, o zero é uma cota inferior, porque como os elementos do conjunto X são todos módulos de alguma coisa, todos os elementos de X são maiores. Não podem ser zero, né? Porque aqui vai ser zero se o A for igual a B, né? E por definição é diferente de B. Então, primeira coisa é que para todo x no x, x é maior que zero, né? Agora, para provar a segunda, que eu vou provar o seguinte: dado, né? Para todo c. Como é que é? Eu tenho que fazer esse desenho sempre, porque eu nunca lembro. Aqui é o zero, aqui é o c. Então, dado c maior que zero, existe um elemento aqui, é. Eu nunca lembro disso aqui. Dado c maior que zero, existe um x no x, tal que o x é menor do que o c e é maior que zero. Eu tenho que provar isso. Aí o truque é o seguinte: dado c positivo, como é que é? Você tem. Como aí é porque eu pulei o teorema, mas o fato dos naturais ser limitado, aliás, ser ilimitado superiormente, existe um n natural, tal que. Essa questão eu acho difícil, apesar da resposta ser pequena. Mas o fato é o seguinte: como os naturais é limitado superiormente, a ideia é o seguinte: quando eu pego um número aqui, número A, por exemplo, eu sempre consigo um natural que é maior que esse número. A ideia é essa. Que é um teorema que eu pulei, e vou provar. Se não for hoje, na aula que vem, eu provo ele. Era para ter provado hoje, acabei pulando. Então, dado ser positivo, existe um natural, tal que, aí o truque vem aqui. N ao quadrado é maior do que 1 sobre C. Porque o C é positivo, 1 sobre C. Isso aqui você só vê quando você vê a resposta, basicamente. Assim, você faz uma conta ao contrário, não é que nem no limite. Aquele limite quando eu pego... Vocês estão vendo isso? O carro de som passando aqui. Quando o limite é dado um epsilon, existe um delta, e o delta você só escolhe depois que você faz a conta ao contrário. Aqui é a mesma coisa. Então, para todo n natural, olha, dado um C, eu posso escolher um n natural, só que o quadrado dele é maior do que C, porque os naturais ele é ilimitado. Então, qualquer número que você escolha, é 1 milhão, aí você inverte, não precisa nem ser 1 milhão, pega um número pequeno, né, 0,00, porque quando eu inverto fica grande. Aí sempre existe um natural que o quadrado dele é maior do que esse invertido que você escolheu. Mas por quê? Eu estou fazendo isso aqui, né? Daí, o C vai ser maior do que 1 sobre n quadrado, né? Que eu inverti aqui. E aí eu vou criar um elemento no x, que vai ser igual a esse elemento aqui. Aí eu vou criar um elemento no x, que a configuração dele vai ser 1 sobre... Ou vai ser menor, 1 sobre n ao quadrado. E aí depois, esse elemento, por sua vez, vai ser menor do que o C, que é o que eu quero. Então, daí isso aqui ocorre, né? Agora o seguinte, eu vou olhar lá para o meu conjunto X, só lembrando, os elementos dele são da forma módulo de raiz de A
menos raiz de b com a e b naturais. Aí a ideia aqui, por outro lado, observe que se n é natural, então esse elemento ele pertence a x, né? Porque como n é natural, raiz... Aqui eu estou fazendo basicamente o a igual a n, vou botar de vermelho aqui, a igual a n ao quadrado e b igual a n ao quadrado mais 1, tá? E como ele pertence a x, agora eu vou fazer um truque que você já conhece, que é racionalizar, né? Então vai ficar, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu poderia botar n, poderia colocar n, né? Mas eu vou deixar assim. Aí isso aqui vai ficar justamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? O quadrado do primeiro não. O quadrado do primeiro que vai ficar sem nada, né? Só para vocês relembrarem. A menos b, assim, tá? No caso vai ficar n ao quadrado menos n ao quadrado mais 1. Tá? Aqui eu vou repetir. Aqui vai cancelar o n, né? Observe, vai cancelar o n ao quadrado, vai ficar menos 1. Pronto. Então, esse elemento aqui, agora eu vou pegar o módulo dele, tá? Deixa eu apagar essa partezinha de vermelho aqui, para eu não ir para outra página, senão eu vou demorar mais ainda. Implica que 1 sobre... Eu estou deixando essa raiz de n ao quadrado, mas agora eu não me lembro se eu vou usar isso aqui. Que pertence a x, tá? Mas só que... Por outro lado, né, eu vou fazer uma conta aqui embaixo em vermelho, mas... eu acho que não precisa do quadrado, não. Porque isso aqui vai ser maior. Isso aqui vai ser maior do que qualquer das duas parcelas, tá? Em particular, vai ser maior que a primeira, por exemplo. Que é o n, né? Raiz. Eu deveria ter colocado logo o n no final. Ou seja, ele vai ser menor do que 1 sobre n, tá? O inverso dele. Então, aqui eu vou fazer só um ajuste aqui. Lá em cima, porque não é quadrado. É só n mesmo, não tem esse 2 aqui não. Pronto. Então esse elemento aqui, ó, com o a igual a n ao quadrado e b igual a n ao quadrado mais 1, ele é menor do que 1 sobre n, que é menor que c. E ele está em x. Então só recapitulando, ó. Vamos lá. Eu tenho esse conjunto aqui. Tem muitas coisas difíceis e eu tô fazendo ele porque para vocês verem que geralmente provar que alguma coisa, o ínfimo é o sup de alguns conjuntos é bem complicado. Por exemplo, esse conjunto aqui.
Aí, primeira coisa a ser observada é você desconfiar que o zero é um ínfimo desse conjunto. Porque tudo faz sentido quando você já sabe ou já suspeita que um número é um ínfimo, e aí você faz a prova em cima daquilo. Caso isso ocorra, né? Eu percebi que o zero vai ser um ínfimo, então eu tenho que provar duas coisas. Primeiro, que ele é cota inferior e ele é cota inferior pela própria construção do x. Qualquer elemento do x é maior que zero. E que ele é a menor das cotas inferiores. Perdão, ele é maior das cotas inferiores. Que é muito mais fácil, na maioria dos exercícios é mais fácil usar a segunda interpretação daquele I2, que é esse aqui. Para todo C positivo, nesse eu já estou adaptando, né? Nem positivo é maior que o ínfimo, para todo C positivo, existe um X no X, tal que o X é maior que zero, menor que C. Aí o truque vem, primeira parte do truque, é que para todo ser positivo, como o n, os naturais, ele é limitado, não é nem limitado superiormente, não, ele é ilimitado, eu sempre consigo um natural maior do que qualquer um que eu já pensei, né? Em particular do que um sobre c. E aí, ou seja, o c maior do que um sobre n, ou seja, dado um c positivo, existe um natural, tá aqui o c maior que um sobre n. Agora eu vou construir esse elemento x, fazendo o A igual a N ao quadrado e o B igual a N ao quadrado mais 1. Faço esse cálculo aqui, né, que é da racionalização, tal, e percebo que o meu elemento é menor do que esse aqui, que é o... Esse aqui é que é o x, né? Então, o x, ele está lá, porque ele é a operação do A igual a N ao quadrado e B igual a N ao quadrado mais 1, e ele é menor que C. Logo, aí isso que eu provei o outro item. Então, eu estou provando que o zero é ínfimo do conjunto. Tá? Mas esse não é um exercício fácil. Pelo contrário, né? Se não é fácil, é porque é difícil. Ok? Aqui eu só falei de supremo e ínfimo. Eu não quis colocar outras coisas. E ainda não falei muita coisa, né? Dei a definição, dei alguns exemplos, poucos. Mas tem mais coisa ainda, a gente vai mexer na semana que vem. Ok? Tem alguma colocação? Isso aqui vai aparecer muito, tá? Quando estiver falando de lim ínfimo, lim sup, que é... Quando estiver falando de sequência, tem o lim ínfimo e lim sup. A noção de ínfimo e sup é uma noção muito usada na Laser House. Vocês vão ver que vai aparecer direto. E com o tempo, isso que vai acostumar. É uma questão de tempo. É um pouco complicado mesmo. Depois eu vou fazer a versão que eu fiz aqui, ó, desse exercício aqui para o ínfimo, tá? Tem outras propriedades também, outros exercícios que eu vou fazer durante a semana que vem. Ok. Alguém a coisa apertou, foi? Ok, por enquanto é isso, viu? Por hoje era só isso. Aí amanhã eu coloco a nota de vocês, tá? Amanhã de manhã. Então é isso. Se cuidem, já que você não tem nenhuma colocação. Bom final, bom final de semana. E até quarta, né? Porque segunda é feriado. Tá bom? Então até a próxima. Boa tarde.